Boa tarde, senhores. Bom, vamos dar início à audiência pública, Salão de Beleza, Formas de Contratação e Remuneração. Agradecemos a presença de todos, é um evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Agradecemos a presença de todos e pedimos desculpas pelas acomodações, realmente não esperávamos que fosse ter uma assistência tão grande ao evento, mas, de certa forma, também nos deixa contentes por essa participação e interesse dos senhores em participarem. Convidamos para compor a mesa o senhor Luiz Felipe Rosa, diretor-secretário do Simbel RJ. Convidamos para compor a mesa também o senhor Flávio de Castro Sobrinho, vice-presidente do Sempribel RJ. Convidamos para compor a mesa a senhora Rosângela da Silva Terra, assistente social da Previdência Social. Convidamos também para compor a mesa o senhor Augusto Lima, chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa o senhor Antônio Henrique de Albuquerque, superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa o senhor Paulo Guilherme Perissé, juiz do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e presidente da AMATRA. Convido para compor a mesa o doutor João Carlos Teixeira, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Alô? Alô? Tá? Boa tarde, gente. Senhoras e senhores, empresários, trabalhadores. Bom, muito feliz aqui pela presença de todos. E, quer dizer, triste porque o auditório ficou pequeno para comportar todos que participam do evento, tá? Mas agradeço a presença de todos e peço a compreensão de todos por esse pequeno inconveniente, tá bom? Bom, quero cumprimentar todos aqui da mesa, tá bom? Vou cumprimentar aqui na pessoa do juiz Perissé aqui, né? Agradecendo aqui a presença, né, de todos que atenderam o chamado do Ministério Público. O objetivo da audiência pública é esclarecer trabalhadores e empregadores, né, sobre a situação que se encontra o setor no que diz respeito à prestação de serviço, à relação de trabalho que existe no setor. E, para isso, quer dizer, vão se palestrar, né, expor as suas visões, né, o Luiz Felipe pelos empregadores, o Flávio, né, pelos trabalhadores, a Previdência Social. Nós chamamos aqui a Previdência Social para esclarecer os trabalhadores, né, a situação no que diz respeito aos benefícios previdenciários, tá, com relação às várias formas de contratação que pode existir no setor, tá? E também, quer dizer, o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? A Justiça do Trabalho, que é quem julga as causas, né, que vão à Justiça do Trabalho, que tanto preocupa tanto empregadores quanto trabalhadores. E, finalizando, o Ministério Público também, nós vamos aqui colocar tudo que está sendo discutido, tá, desde 2013, quando iniciamos esse trabalho, tá, com a expedição de recomendações. Muitos empresários devem ter recebido as recomendações que o Ministério Público mandou, tá? Já no início de um trabalho
que já vinha sendo conversado com empregadores e trabalhadores. Quando eu falo empregadores e trabalhadores, entendam as entidades sindicais, que o Ministério Público tem dialogado para tentar solucionar essa questão de forma coletiva. Tá certo? Bom, é isso aqui, vocês vão ter oportunidade de saber tudo que está sendo discutido nas diversas reuniões que eu, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e as entidades sindicais estão dialogando para encontrar uma solução para os problemas do setor que serão expostos aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Tá? E vou passar a palavra aqui ao colega Perecer, para dar uma primeira contato com vocês. Tá bom, Perecer, por favor? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao TRT. O João me pregou uma peça, porque eu não imaginava que viessem tantas pessoas. Isso, apesar do espaço ser pequeno, se demonstra o interesse que vocês têm. Isso é importantíssimo para lidar com uma questão que eu digo para vocês do meu dia a dia aqui na Justiça. Ela é uma das questões que a gente trata no cotidiano aqui do nosso tribunal. Eu participo aqui mais como ouvinte do que como expositor. Eu sou presidente da Associação dos Juízes do Trabalho, então eu aceitei o convite do João, porque eu acho importante poder ouvir vocês, né? Nós, juízes, somos o final da linha de discussão aqui. Quer dizer, quando nada dá certo, vai ser a justiça. E aí os juízes atuam nos casos concretos. A iniciativa do Ministério Público de reunir todos os atores envolvidos nessa atividade econômica é fundamental. Isso é o que a gente estimula, inclusive, e a gente espera que aconteça, que vocês possam dialogar para lidar com as questões relacionadas à atividade econômica e atividade profissional que vocês desempenham. Da minha parte, da parte dos juízes, vocês serão sempre bem-vindos aqui nessa casa para discutir esse tipo de problema, e nós estaremos aqui. Queria deixar só um registro, que a nossa presidente, por motivo de saúde, teve que se ausentar da casa, mas eu deixo aqui a saudação de boas-vindas a vocês também, em nome dela. Ok? Desejo sucesso a esse evento. Obrigado. Passar a palavra aqui ao Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, tá? Antônio Albuquerque. Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que eu participo dessa audiência pública. Primeiro, vi aqui os representantes dos trabalhadores, o representante patronal, tanto faz, né, das duas partes, que há muito tempo já a gente vem com essa discussão. E agradecer ao Ministério Público por essa iniciativa, especialmente ao doutor João Carlos, porque desde o início a gente vem conversando sempre com os dois lados. Porque quando o empresário tem algum problema com o Ministério do Trabalho ou alguma dificuldade, é o lugar de procurar e tirar suas dúvidas, com o Ministério do Trabalho. Então, nós, na superintendência, hoje eu não sou, mas estou superintendente, e a gente vem nessa luta tentando unir, né, o capital e trabalho, que é importante, que um não existe sem o outro. E o respeito é muito importante. E nessas reuniões tem acontecido isso, né, dona? O senhor está de parabéns pela iniciativa de ouvir, porque ninguém é bom sozinho e ninguém está acima da lei. E todos nós estamos procurando aqui justamente esse, procurar o melhor caminho, tanto para o patrão, tanto para o trabalhador. Então, na pessoa do doutor Perecer, eu cumprimento a todos os juízes, ao TRT, na pessoa do Augusto, que é o chefe de fiscalização, que sempre esteve presente nas nossas reuniões, sempre do lado dos trabalhadores, do lado do patronal, né, Augusto? A gente vem levando adiante. Então, mais uma vez, eu parabenizo essa união dos poderes, porque é através do diálogo, quando a gente parte para uma reunião, para uma audiência pública, é sinal que todos estão interessados em ouvir, né, e a resolver os seus problemas. Aqui o Flávio, a presença do INSS, né? Isso também é muito importante nesse esclarecimento. A doutora Rosângela. Muito obrigado. E a superintendência continua à disposição de todos. Obrigado e uma boa tarde.
Vou passar a palavra aqui ao Augusto Lima para fazer suas considerações iniciais, saudar aqui, que é o chefe da fiscalização da Delegacia de Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos que atenderam a esse nosso convite formulado comumente pelo Sindicato Patronal, Sindicato Laboral, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, para debater um tema que é crítico para todo o segmento. Nós discutirmos e como se define a relação de emprego entre os salões e seus trabalhadores, pelas várias alternativas possíveis que existem, que estão colocadas, e também as formas de remuneração, além das consequências que elas têm. Nós desejávamos, de longo tempo, chegarmos a esse momento, mas tudo passa por um processo de maturação. Tivemos um bom tempo de debate, de discussão, envolvendo as entidades, cerca de 2 anos, até que chegamos a um ponto que tende ao consenso. Mas, finalmente, ficou claro para todos quais são as formas que estão colocadas, e agora nós vamos ter possibilidade de expor e ouvir, principalmente ouvir. Vamos debater aqui, vamos expor aqui os entendimentos que existem e vamos ouvir a categoria. Esse aqui é um grande passo, mas eu considero um primeiro passo para um trabalho ainda maior. Eu agradeço muito a presença de todos. Bom, nós vamos iniciar a exposição pelos empregadores. O Luiz Felipe vai fazer a sua exposição, depois o Flávio vai fazer a sua exposição, e depois a Previdência Social. Então, eu vou pedir que, ao mesmo tempo em que saudem, né, as pessoas, já iniciem a exposição para a gente não se alongar muito mais, tá bom? Que aí vocês aproveitam. Então, vou pedir aqui, vou dar a palavra aqui ao Luiz Felipe Rosa, que vai iniciar a sua exposição, já advertindo que é no máximo de 20 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, especialmente aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente, estão conosco participando na busca de uma solução. O que nos traz aqui nada mais é do que uma caminhada que se iniciou lá atrás, em 2013, onde nós nos deparamos com uma situação onde todos, empregados e empregadores, nos vimos numa situação de necessária mudança. E o que mais nos incomodava naquela oportunidade não era só imaginar que estávamos fazendo alguma coisa errada, mas, principalmente, o fato de não termos nenhum caminho alternativo para solucionar os eventuais erros que vinham sendo cometidos. E, quando eu falo desses erros, eu estou falando de erros os mais elementares, que fizeram parte de uma tradição de décadas, onde a sistemática de pagamento, a sistemática de remuneração, a sistemática de acompanhamento das questões empresariais sempre foram colocadas dentro de uma dinâmica completamente adversa àquela que deveria ser, se nós tivéssemos, desde o início, tido a orientação que, graças a Deus, tivemos quando buscamos auxílio do Ministério do Trabalho para essa empreitada que, como o Augusto colocou, nada mais é do que a primeira etapa de alguma coisa que começa hoje. Então, para nós, eu não tenho nenhuma dúvida de que este momento deve representar uma nova era, um novo momento para o segmento de beleza, inicialmente no Rio de Janeiro. Eu não sei qual vai ser o desdobramento disto, e espero que nos outros estados o acolhimento, a participação, a presteza que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro por parte do Ministério do Trabalho e do Ministério Público seja o mesmo, para que eles possam chegar a uma solução
porque a primeira sensação que se tem é de que, ao buscar ajuda, a gente está falando o que de errado faz. Mas, a hora em que nós reconhecemos o nosso erro, nós começamos a resolver o nosso problema. E foi assim que nós encaramos essa empreitada até aqui. Então, o que eu pretendo nada mais é de que expor para vocês um pouco daquilo que a gente conquistou, e eu acho que com sucesso, para vir até esse momento com a participação de todos que estão à mesa, na busca da solução de um único problema: a real cidadania do empregado, do empresário e de todo o segmento de beleza. E, quando eu falo de cidadania, eu estou falando de respeito às leis, de recolhimento de impostos, eu estou falando de toda a gama de responsabilidades que tem cada um de nós enquanto cidadão. E o fato de sermos cidadãos nos coloca numa posição comum, de sermos iguais perante a lei. E é isso que nós estamos buscando fazer. É o melhor, é o que melhor pode acontecer para o segmento? Eu, pessoalmente, não tenho a menor dúvida, porque de nada adianta você achar que tem, por parte da sociedade, respeito e isto não ser verdadeiro. Então, o que eu vou mostrar para vocês é basicamente o que nós conseguimos evoluir do início de 2013 até agora. Eu vou tomar a liberdade de falar em pé, exatamente porque eu tenho a impressão que apenas essa tela não é suficiente para que todo mundo possa estar enxergando. Então, eu faço questão de alguma forma, acompanhar a escrita e adicionar os meus comentários para que todos possam estar participando. Ok? Vamos lá. A proposta é Muda Rio, ou seja, nós temos problemas, sim, temos alternativas de solução que foram, de alguma forma, desenvolvidas, mas de nada adianta nós termos alternativas se não praticarmos. Então, a proposta é que, efetivamente, nós saiamos desta postura, vamos dizer, muito mais de admirar, né, de esperar que as coisas aconteçam, e partamos efetivamente para uma atitude positiva, e para isso a gente precisa mudar o segmento, né? Deixa eu ver se eu me enquadro aqui na... A proposta é exatamente essa que eu acabei de falar: busca de solução para patrões e empregados no segmento de beleza no Rio de Janeiro. Qual é a situação do segmento hoje? Nós somos, na grande maioria, salão de beleza, como objeto social, de prestação de serviço e de venda de produtos cosméticos. Hoje, nós reconhecemos, e quando eu falo hoje, entendam todo esse período, né, de 2 anos para cá, que a gente vem debatendo esse assunto e chegando a conclusões que aqui estão. A primeira delas é de que, na visão do empresário e na visão do profissional de beleza, o nosso lucro é decrescente. É decrescente porque aqueles que estão há muitos anos no segmento sabem que se ganhou muito dinheiro. Se ganhou muito dinheiro não significa necessariamente que, após o movimento de mercado, dos acontecimentos, né, as coisas continuem a mesma. E ganhar muito dinheiro não significa necessariamente estar com o dinheiro disponível, né, e reconhecido. Quando nós falamos de insegurança jurídica, que é uma das razões pelas quais o lucro é decrescente, é que nós, empresários, e nós, cidadãos, precisamos estar
sempre com o respaldo jurídico suficiente para que nós possamos nos defender. Hoje, a gente tem uma dificuldade enorme, como já foi colocado à mesa. Muitas são as experiências negativas que o segmento passa quando a relação entre empregado e empregador se transforma numa reclamação trabalhista. Evidentemente, isto não é bom para nenhum dos lados. Isto significa que a nossa relação, de alguma forma, está prejudicada. Ela não é sadia, e nós precisamos fazer com que ela seja sadia. E, para isso, nós temos que assumir as nossas respectivas responsabilidades, empregados e empregadores. O segmento ainda é altamente informal. Essa é uma realidade, né? É verdadeiro, sim, a estatística demonstra de que houve uma evolução significativa nos últimos anos. Mas o nosso segmento de beleza ainda é muito informal. Tem informalidade desde a empresa que efetivamente não fez com que haja o reconhecimento, tendo o seu CNPJ, até aquele profissional que está trabalhando sem nenhum vínculo, sem qualquer tipo de contrato, sem qualquer relação oficial. Isso é ruim para o segmento como um todo. Não é só para o empresário, é também para o profissional. A situação do segmento ainda é de pagar incorretamente altas comissões. Nós temos uma situação absolutamente anormal dentro do segmento, que é pagamento de comissões que variam de 15% do que consta na convenção até 50%, 60%, o que não existe em nenhum outro segmento. Mas essa é uma realidade do segmento de beleza, sim, mas ela precisa ser observada com todo cuidado para que se transforme em alguma coisa viável. Sem isto, o negócio é visto como um negócio não sustentável economicamente. Ou seja, eu acho que todos estão aqui em busca de uma solução que perpetue o nosso negócio no segmento. É isso que se visa. É para isso que nós estamos aqui, exatamente para que as empresas que estão nesse segmento continuem, para que os profissionais continuem tendo a possibilidade de colocar a sua prestação de serviço altamente qualificada à disposição do público. Nós temos muitos artistas dentro desse segmento que precisam de um reconhecimento maior e precisam ter alternativas de solução para que eles possam chegar numa loja de eletrodomésticos e apresentar o seu ganho real, para que isto possa representar para ele um crédito do tamanho que ele tem direito. Então, ter um negócio não sustentável economicamente é ruim para todo mundo. É ruim até para aqueles que queiram sair desse segmento, porque não tem para quem vender. Então, é muito importante que nós estejamos aqui, de novo, em busca da solução para sair desta situação atual. Qual foi a evolução que a gente teve de 2013 para cá? Nós iniciamos, como já foi dito lá atrás, reunindo um grupo de empresários do setor que reconheciam que, se continuasse daquele jeito, não haveria mais solução. Como era um problema comum ao segmento, nós buscamos o Simbel. O Simbel, que é o sindicato patronal, nos acolheu na pessoa da dona Esther, que todo mundo conhece, que é uma batalhadora que todo mundo sabe a dificuldade que encontra, até por falta de adesão da classe ao próprio sindicato. E ela nos acolheu,
nos trouxe ao Ministério do Trabalho, que, na pessoa do Antônio Buquerque, não fez outra coisa senão nos ajudar até agora. E assim nós começamos a nossa empreitada, com a adesão do Ministério do Trabalho e Emprego e, principalmente, com a adesão e o reconhecimento do sindicato laboral, na pessoa do Flávio, que está conosco nessa briga desde o começo. A gente já escutou de tudo, de que não é possível, se você defende empregado, você não pode estar junto com o patrão, se você defende patrão, não pode estar junto com o empregado. A nossa visão é completamente diferente. Se nós não andarmos de mão dada, não vamos a lugar nenhum. Porque nós temos que defender, sim, os nossos interesses, mas sempre tendo respeito ao objetivo comum, que é a preservação da relação de trabalho, seja ela de qualquer modalidade, com o profissional da beleza. Em 2014, nós já iniciamos o ano com a convenção revisada, com a possibilidade que já estava dentro da convenção, mas que foi enfatizada nesse ano de 2014, que possibilitava o arrendamento de bens móveis aos profissionais. Definimos uma proporcionalidade exatamente para que houvesse equilíbrio e fosse mantido aquilo que era a essência da relação de trabalho, na sua grande maioria, como CLT. Adicionamos a possibilidade de que, nessa convenção, nós tivéssemos também o nosso parceiro, como PJ, exatamente para ampliar o espectro de possibilidades. Tivemos uma notificação recomendatória, como o doutor João Carlos colocou, que fez com que muita gente perdesse o sono. Né? Muita gente perdeu o sono, e com razão, porque nós estamos sem sono já desde 2013, quando nos sentamos à volta da mesa pela primeira vez. Porém, com a participação do Ministério Público, nós avançamos ainda mais. O que era uma empreitada tripartite passou a ter mais um participante efetivo que tem nos ajudado muito e que, diga-se de passagem, é o responsável pelos termos e condições da continuidade desse segmento no mercado. Em 2015, nós tivemos a participação de empresários de outros estados, que, evidentemente, buscam também solução, como eu falei, e que, eventualmente, podem se inspirar na nossa solução para levar aos seus estados, né? E, eventualmente, até trocar para que a gente possa aprimorar a nossa proposta. E, como eu já disse, a participação do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, dos sindicatos laboral e patronal, que é essa realidade que está aqui exposta, e é chegado o momento da audiência pública, que é isso aqui que a gente está fazendo, está vivendo, e, evidentemente, isso chega a nos emocionar, porque lá atrás a gente não imaginava, nem pensava que fôssemos chegar a esse ponto, e eu acho que nós estamos aqui começando, de fato, uma nova cultura, onde a gente vai ter, eventualmente, até que aprender de novo para fazer com que o nosso negócio sobreviva. Quais são as alternativas de solução que a gente identificou? Primeiro, os mais variados modelos. A gente se deslocou para vários estados na busca de conhecer a realidade de cada uma delas e encontramos, nesses estados todos, dentre outros, o profissional parceiro, o profissional arrendatário de espaço e equipamento, o profissional autônomo, o profissional pessoa jurídica e também o profissional CLT. CLT, que é a nossa origem dentro do Rio de Janeiro, porque esta foi a orientação que nós tivemos e que nada impede, conforme estabelecido na convenção, que nós tenhamos hoje uma conjugação de CLTs e parceiros. A convenção coletiva do município do Rio de Janeiro, que, de alguma forma, inovou nessa questão do arrendamento, pelo menos em termos locais. A publicação das normas técnicas brasileiras para os salões, a ABNT de 2014, que contempla exatamente
qual é a responsabilidade de cada profissional em cada uma das atividades, o que vai, de alguma forma, estabelecer as melhores práticas para que todos possam seguir. O projeto de lei do profissional parceiro, que está em andamento no Congresso e que teve a sua primeira aprovação na Comissão de Trabalho, que é reconhecidamente a comissão mais importante no processo de reconhecimento, e o projeto complementar, que estabelece a base de cálculo e que, de alguma forma, normaliza a questão tributária do nosso negócio. E, quando eu falo do nosso negócio, eu estou falando sempre empregadores e empregados. Quando, lá atrás, a gente buscou saber qual era a situação real do segmento, quando se perguntava para profissionais, escuta, você já fez o seu imposto de renda? E a resposta era sempre uma fisionomia de absoluta indagação, como se esta obrigação fosse uma obrigação nova, quando, na realidade, desde que nós tenhamos algum tipo de receita, esta é uma obrigação do cidadão. Então, eu acho que, quando eu falo de mudança cultural, eu estou falando de tudo isso. Eu estou falando de aprender. Eu estou falando do nosso parceiro ter a possibilidade, através do SEBRAE, de ter orientação, de estar se educando como profissional liberal, como profissional autônomo, como profissional parceiro. Porque isto implica em algumas obrigações com as quais a gente não está acostumado. E cabe a um órgão como o SEBRAE nos dar esse apoio. Apoio esse que está aqui demonstrado com a presença deles. Então, nós temos muito para caminhar. É como o Augusto colocou, nós estamos dando o pontapé inicial. Qual é o modelo? Deve estar todo mundo se perguntando. Bom, e agora eu faço o quê? O que eu aplico? Para onde eu vou? E a convenção vigente define com clareza qual é o caminho. Nós temos que pegar a convenção, entender essa convenção e aplicá-la. Esta foi a notificação recomendatória que a grande maioria dos salões recebeu. Cumpra-se a convenção. E é isso que nós temos que fazer. Então, o caminho está na convenção vigente. O que a gente espera? Quais são os resultados que nós esperamos? Primeiro, segurança jurídica para empregados, profissionais e empresa. Segundo, manutenção do ganho anual e preservação do negócio. Porque todos os profissionais têm uma só fala. Olha só, se vier com alguma proposta que diminua o meu ganho, eu estou fora. O que é absolutamente legítimo. Então, nós temos que buscar uma solução para encontrar um denominador comum onde eu, empregador, possa arcar com essa responsabilidade e você, empregado, tenha condições de, com aquele ganho, manter a sua condição econômica. Cidadania pessoal, profissional e empresarial, e a viabilidade econômica para o segmento, que é a possibilidade de nós estarmos aqui, quem sabe um pouco mais à frente, com a satisfação e orgulho do segmento ao qual a gente pertence. Eu não sei se eu me estendi demais, mas eu tenho alguns exemplos, que eu não sei se cabem. Está controlando o horário aí? Estou muito atrasado. Falei um pouquinho demais. Então, eu vou me ater a um exemplo, pelo menos para... Ok. O que está espelhado aqui? Basicamente, aquilo que acontece no mercado como um todo. Nós temos, normalmente, um faturamento advindo da colaboração daquele trabalhador, que fatura no salão um determinado valor, e a esse valor é atribuído um percentual. Esse percentual, que é negociado entre o profissional e o salão,
tem uma variação, aqui tem um exemplo de 30, mas a gente pode falar de 30, de 40, de 50, o que for. Esse percentual não vai alterar os cálculos, que, na verdade, são cálculos que representam, primeiro, que hoje o profissional paga estoque, coisa que já está vetada pela convenção. Isso quando não tem outros descontos. Aqui, por exemplo, tem o desconto do kit. O que é o kit? O kit nada mais é daquilo que nós oferecemos hoje ao nosso cliente e fazemos uma conta maluca de que o profissional pega isso no estoque, repassa para o cliente e a gente desconta do profissional, ao invés de cobrar direto para o cliente. Quer dizer, são algumas coisas que, se você analisar com cuidado, não tem nem a razão de estarem aí, mas fazem parte dessa tradição que, décadas, foi feito dessa maneira. Isto são coisas que a convenção já corrige. Não bastasse isso, o recolhimento do INSS é feito pelo piso, não pelo total, o que, de alguma forma, prejudica todos os encargos. O 13º, as férias e o FGTS são recolhidos pelo piso. Então, com isso, o que eu queria salientar? De que, com esse conjunto de ações aqui, para não chamar de imbróglio, a gente chega à conclusão de que, nessa condição de faturamento de 8, com percentual de 30, o que ele põe no bolso, efetivamente, é 2.280. O que importa disso tudo? Importa de que nós precisamos encontrar uma maneira de que este seja o valor mínimo a ser pago ao empregado. E se vocês fizerem contas, e as contas são individuais, não adianta, porque nós não temos nenhuma receita de bolo que vai entrar um determinado número de faturamento e a resposta seja o ganho final. Nós temos que corrigir isto. E corrigir de que maneira? Alterando a situação atual, que ela não mais pode existir, e esta é a razão principal de estarmos aqui, para uma situação onde, como CLT, ele teria o seu salário, o seu DSR, o seu desconto de INSS pelo valor correto, o desconto do kit seria descontado, pago pelo cliente e não mais descontado, conforme está dito na convenção, o seu 13º pago pelo valor efetivo do seu ganho, ou seja, do seu salário mais DSR, as suas férias igualmente, o seu fundo de garantia também. Esse conjunto faz com que nós tenhamos preservado o valor que ele ganhava anteriormente. Mas que mágica é essa? Não tem mágica nenhuma. É simplesmente você quantificar quais são os valores de ganho e aqui qual é a diferença básica, que eu acho uma coisa muito importante para que todos reconheçam como uma visão obrigatória. Eu tenho aqui o espelho de 12 meses, ou seja, o total ganho no ano dividido por 12. Por que eu estou falando isso? Porque alguns itens de recebimento vão ser deferidos. O que isso significa? O 13º vai ser pago na data do 13º. As férias vão ser pagas na data das férias. Tá certo? Então, para que não haja nenhuma dúvida, esse crédito vai acontecer no momento correto, do 13º, novembro, dezembro, ou no período de férias. E, mensalmente, o seu recolhimento de fundo de garantia. É evidente que tem aí a possibilidade de haver um encargo a mais para o empregado, sem dúvida nenhuma, porque todos os assalariados nesse país têm
que respeitar a tabela de imposto de renda. Nesse caso, especificamente, ele não atinge o mínimo da tabela, porém, né, que está aqui zerado. Porém, dependendo da evolução, pode acontecer dele ter a incidência do imposto de renda. Eu não quero me alongar, já estão me olhando como quem diz, larga o microfone. E eu... Doutor João Carlos, tá bom? Acho que já dá para ter uma ideia. Eu tenho exemplo de pessoas, tenho de pessoas jurídicas. É que eu acho que está, na verdade, ele trouxe um exemplo aqui para visualizar, quer dizer, dentro da proposta ali, quer dizer, uma prática de 30%, e para possibilitar o pagamento por dentro, a proposta colocada que seria de 21%. Acho que deu para todo mundo entender isso aqui. É que todos, na verdade, os trabalhadores vão falar também e vai vir com outra proposta, e assim vocês vão ver tudo o que está sendo discutido, para depois nós irmos à questão dessa discussão que isso aqui é um primeiro momento, isso vai continuar, mas acho que todos entenderam aqui como é que está. Mas as perguntas vão vir em outro momento, tá? Por favor. Como é que é? Não entendi. A alternativa do profissional? Tá, pode ser. Pode ser, Du? Tudo bem, bom, pode continuar, porque é o seguinte, olha só, gente, a posição do parceiro é porque vocês, como a gente participou disso aqui, a gente quer trazer aqui a questão do seletista. Por quê? Porque o foco do Ministério Público e do Ministério do Trabalho é exatamente resolver a situação seletista. Porque o profissional parceiro, que efetivamente é parceiro, ele não se considera empregado. Quem é empregado, é empregado. E o problema do setor está em quem é empregado. O parceiro, efetivamente parceiro, aquele que se sente parceiro, ele não tem problema, ele não é seletista, ele é parceiro. E isso tudo foi colocado na mesma situação. Eu não estou tratando do parceiro, eu estou tratando do seletista. É o seletista que está sendo lesado nessa história. O parceiro, se ele é parceiro, ele é uma pessoa jurídica e assim ele se sente como pessoa jurídica, nenhum problema. O problema vai haver é quando você diz que ele é parceiro, mas ele se sente empregado. Aí o problema vai existir. Então, nós não estamos tratando do parceiro que é efetivamente parceiro. Por isso que eu queria, só para abreviar, para a gente ir um pouco adiante, tá bom? Deixa eu só fazer uma colocação, João. Só para... A questão do parceiro, eu acho que está bem colocado. São coisas absolutamente distintas. É uma alternativa, sem dúvida nenhuma, para algumas situações até a melhor alternativa. Porém, ela tem que estar caracterizada como tal. A preocupação do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, é de que nós não façamos uso desta alternativa, que é válida, perfeita sob a ótica jurídica, onde duas pessoas jurídicas têm um contrato a ser respeitado, para que isto não camufle uma situação empregatícia. Então, nós temos que, nessa hora, esquecer que a lei de Gerson pode funcionar. Não vai funcionar. É isso. Tá. Eu vou passar a palavra. Vou fazer as suas anotações. Deixa eu passar a palavra. Vou passar a palavra agora aqui ao Flávio, que é o representante do Sindicato dos Trabalhadores, tá, que vai fazer a sua manifestação. Pode? Boa tarde a todos. Eu fico de ver esse auditório cheio. Parabenizo todos saírem de suas residências, dos seus afazeres. Alguns já estão até de folgas, porque a categoria, geralmente, segunda-feira é dia de folga. E vejo que a mobilização dos sindicatos, não foi só do laboral, não, do sindicato patronal também, surtiu efeito. E isso, para a gente, é muito importante que vocês estejam aqui discutindo o futuro
dos seus direitos, de como vocês vão trabalhar, de como vão receber. Isso é importante. Vejo também aqui companheiros de outros estados, meu presidente da minha federação, Manuel Meirelles, que eu tenho um grande apreço, Augusto, lá de São Paulo, Márcio. Eu vejo de Minas, o Wilson, eu vejo que do Espírito Santo, Laodiceia, Mariazinha, que é presidente do sindicato lá de São Paulo, eu vejo que estão interessados em saber se isso que está sendo feito aqui no Rio pode ser o começo de uma renovação dentro dessa área de beleza. Profissional de beleza e patrão, que é o empresário, vamos tirar esse negócio de patrão, fica meio... O empresário tem que andar lado a lado, dentro da lei. Pois, no nosso país, a gente tem as consolidações da lei de trabalho, mas também temos outras formas de contratação que já estão dentro até da nossa convenção e por outras vias. Eu fico bastante também emocionado de ver aqui a presença do nosso ilustre juiz Perissé, que tanto eu tenho apreço, o meu amigo Toninho, superintendente, meu companheiro, a doutora Rosângela, que estou conhecendo agora, mas está representando a Previdência, que é importante ela estar aqui presente para mostrar a vocês o que é a Previdência, o papel da Previdência Social nesta audiência pública. A Fazenda, a gente nem fala muito, porque a Fazenda iria cobrar todo mundo, então é melhor não ter vindo mesmo. Né, doutor? A Fazenda ia ser um negócio meio complicado, mas tudo bem. Eu tenho uma exposição que eu falo sempre, que até fiz na outra, que a evolução dessa relação entre empregado e empregador é muito grande e é muito boa nessa área. Por quê? Já vem de muitos anos aquela relação de meio a meio, e esses pagamentos que são feitos por fora, que, como o Luiz Felipe falou, traz uma insegurança jurídica tamanha, porque, como diz o nosso procurador, é uma ação trabalhista impagável. É um passivo trabalhista impagável. Não sei se... Acho que a Mauri aqui já deve ter tido alguma ação trabalhista, mas a gente tem feito tido grande sucesso nessa área, porque nós temos uma Câmara de Conciliação Prévia. Essa Câmara de Conciliação Prévia funciona há 11 anos e tem feito acordos lá, pagando os direitos dos trabalhadores, sem recorrer à justiça, reconhecida por juízes que chegam lá e dizem, não, é um acordo feito legalmente, onde todos discutiram e chegaram a uma composição reconhecida até pelo TST. Então, eu acho que esse avanço é muito grande e eu fico aqui, parabenizo a todos pela presença, a toda a mesa, e vou começar a minha explanação, que é uma coisa simples. Remuneração, que é o que está aqui. Eu não vou nem discutir convenção, porque a convenção a gente está lá para ler. Até que eu falo aí para os empregados que estão, entrem no site do seu sindicato, vejam a convenção, vejam os seus direitos, exijam os seus direitos. O sindicato está ali para dar segurança jurídica a vocês e mostrar a vocês os direitos de vocês, além dos que estão na lei, que a gente consegue numa convenção coletiva. Então, o site do sindicato está lá, semprebel-rj.org.br. Vejam todas as notícias, tudo que tem. A gente está fazendo um trabalho de divulgação. Isso aqui, hoje, para mim, é o trabalho de divulgação que deu certo. Então, a minha explanação é muito rápida. Eu vou falar sobre remuneração. O que era e o que vai ser, e que não vai ter muita diferença, não. Tá? Muito obrigado. Que eu não sei. Tá? Eu sei discutir cláusula salarial, esse negócio de... Gente, é muito simples. Passa aí. Como era antes? Eu fiz uma suposição, é o que acontece. Né? Produção profissional de R$6.000.
uma comissão que é paga 50%, isso é fato, a 3 mil que são pagos por fora. Mais na frente, o que ia no contra-cheque? O piso da categoria, era descontado o INSS de 8%, o líquido do empregado era 917,88. O FGTS era suportado pelo empregador em 8%, o repouso já está dentro do piso da categoria, então ele não está ali. Recolhimento, o 13º e férias eram sempre pagos pelo piso. Então, quer dizer, um trabalhador que ganhava um ano R$ 3.000, chegava lá no final do ano, o 13º dele era, vamos dizer, vou arredondar, R$ 1.000, tem a diferença de 2.000, não tem? Férias seria aqueles 3.000 e mais um terço. Se ele for, tem uma diferença muito grande. Mas a ótica da remuneração, para ele estava bom. Por quê? Ele estava ganhando por fora, não estava pagando nada, na cabeça do empregado. Na cabeça do empregado. Certo? Mas lá na frente é que ele ia sentir. Como nós aqui temos, na nossa área de beleza, 60%, 70% são mulheres. Muitas arrimam de família, sustentam as suas casas. Quando ela entrava em salário maternidade, o que ela recebia? O piso. Gente, se ela vivia com 3.000, agora ela vai viver com 1.000, e os outros 2.000, onde que ela arrumava? Não arrumava, ela se virava. É isso que eu coloco na cabeça dos trabalhadores do sindicato, que o prejuízo era ali também. Mas, além do 13º e férias, que ela poderia reivindicar mais na frente, mas o prejuízo era ali. Era no salário da maternidade, era no auxílio-doença, se sofresse um acidente. Como é que um profissional, aqui são todos artistas, eu vejo aqui grandes cabeleireiros, grandes profissionais, como é que a pessoa que ganha, eu botei 3.000, mas tem gente que ganha até mais, como é que a pessoa que vive com 10.000 vai ficar 12 meses, digamos, com um acidente de trabalho com R$ 1.000? Olha a diferença. São R$ 9.000 de diferença. E ele vivia... O que ele vai pedir ajuda aos outros de esmola? Não vai. Então, é isso que eu estava colocando, que eu tento colocar há esses anos que eu venho trabalhando, e eu tenho... A gente conversa muito, laboral e para patronal, é que isso é um prejuízo muito grande para o trabalhador. A aposentadoria dele, ele trabalha 30, 35 anos, o cara sempre ganhou 9.000, 5.000, 6.000, e vai se aposentar com um piso? Se ele for uma pessoa mais equilibrada e pensar na frente, ele deve ter feito uma previdência privada para ele, sobre aquilo que ele não recolheu. Então, o prejuízo para ele é muito grande, do trabalhador. E muitos ainda não atentaram para isso. Então, o pessoal que trabalha no salão, que tem que ganhar sua comissão, tem que ganhar sua comissão por dentro, sim. Dentro do possível, sim, claro. Porque ele não tem esse prejuízo. Eu fiz com R$ 3.000. Entendeu? Se você for aumentando, o prejuízo é maior. Eu fico até pensando que lá na frente, ele vai dizer assim, trabalhei para quê? Fui um grande profissional, fui um grande trabalhador na área de beleza, mas hoje eu estou ganhando, muitos se aposentam e continuam trabalhando, gente. Conheço vários. Entendeu? Pessoas que, de repente, não têm nem condições mais de trabalhar, mas estão trabalhando porque não sobrevivem com o piso da categoria. Entendeu? Então, nas minhas falas no sindicato, nas assembleias, eu falo que o trabalhador tem que ter consciência que este modelo que já vem de muitos anos, que não fui eu que criei, ninguém aqui criou, já vem já de muitos anos, tem que ser aparado, tem que ser modificado e mostrar na cabeça das pessoas que não têm prejuízo. Vou mostrar agora, hein? Passa aí, Patrícia, por favor, passa aí. Mesma coisa. É a mesma coisa. Eu só esqueci de uma coisa ali, mas eu vou...
a mesma produção profissional, 6.000, a mesma comissão, vou ficar aqui, a mesma comissão de 50%, o INSS aumenta, claro, porque você está pagando em cima dos 3.330. O imposto de renda, porque o imposto de renda, gente, você joga lá a alíquota, mas tem a dedução. Muitos até, se tiver algum filho, tem a dedução do filho também. Então, zera isso. Eu fiz assim só para ver que R$ 95,20. Aí deu líquido para o empregado, R$ 2.574,80. O FGTS, recolhido pelo Platão, já é maior. Já é R$ 160 a mais. Mas eu esqueci de uma coisa ali. Eu esqueci até de propósito, que eu botei aqui agora. Chama-se o repouso semanal remunerado. Aonde eu calculei na minha folha, não botei ali para ver se percebia. Então, que dá R$ 400. Se eu somar R$ 2.574,80 com mais o repouso semanal remunerado, ele vai ganhar R$ 2.974,80. Então, ele não tem prejuízo. R$ 5,20 não é prejuízo para o trabalhador. Isso é matemática. Isso não tem que inventar. Ele não tem prejuízo. Além do mais, ele ainda ganha no FGTS, que é sustentado pelo empregador, mas que não altera a sua folha. Por quê? Ele está no Simples. Quem está no Simples não vai alterar a margem. O Simples hoje é 300 e tem uma previsão de dobrar para o ano. Então, quer dizer, eu não vejo nenhum prejuízo. A única coisa que o empregador tem que... Aí é gestão, gente. Gestão administrativa, onde os sindicatos, as associações fazem a gestão, é você fazer a previsão de um 12º de 13º e um 12º de férias com mais um terço dessa conta. Aí sim. Tem algumas empresas que me ligaram e perguntaram assim, eu posso antecipar o 13º? Sim, pode. Não existe previsão legal contra isso. Você pode pagar todo mês lá no contra-cheque do cidadão um 12º de 13º, para chegar lá no final, você amenizar isso. Ah, mas o contador não quer. Não, o contador só vai ter que pagar um pouquinho a mais. Lá para fazer a continha dele, lá no programinha dele, ele vai ter que fazer o ajuste. Mas pode sim. Você pode adiantar um 12º. Férias você deixa para o... Mas tem que fazer a previsão. É gestão, gente. A conta está aqui. Ó. Eu deixei de propósito menos 400, que é para provar a vocês que pode, sim. Não há prejuízo. Isso é o impacto na folha, é só o impacto do 13º e férias. Se você for ver, se você for diluir isso todo mês, um 12º, ou pegar lá na frente, é a mesma coisa. A conta é a mesma. Quem está no Simples, continua no Simples, não tem problema. Acho que aqui 99,9% é Simples. Então, eu não sei o que altera. Eu fiz na mesma comissão, gente, 50%, que é para provar que realmente não existe nenhuma diferença. Para o empregado é bom, por quê? Aumentou o recolhimento dele? Sim, aumentou o recolhimento dele de 330. Mas, em compensação, ele vai se aposentar com R$ 3.000. Ele vai chegar lá no banco e vai apresentar um contra-cheque. E vai apresentar um contra-cheque real de R$ 3.000. E vai poder comprar, fazer um financiamento. Isso tudo ele vai poder fazer. É a realidade dele. Ele não quer... Muitos que querem, vou ganhar por fora, como o falou a lei de Gerson. Mas não é isso. Por fora é prejudicial a ele. Sempre. Sempre. Então, essa exposição aqui é simples, que dá para fazer. Se vai ser 50, 30, 60, 40, isso vocês vão decidir. O empregado e patrão, a gente vai decidir em convenção coletiva, mas essa negociação é entre vocês. Entendeu? Suporta, sim. É só que eu colocar. Agora, sempre o vilão disso tudo sempre foi 13º de férias.
Eu tenho certeza que se o governo tirasse 13ª férias da CLT, a gente não estava nem aqui. Ia pagar tudo por dentro. O negócio é 13ª férias. Que o FGTS é 8%. Entendeu? Entendeu? Então, eu acho que... O que? A conta? Aí é com o governo federal. Aí não sou eu. Peraí. Peraí. Desculpa, gente, o debate... Isso aí... A senhora acha que isso que a senhora falou Pelo amor de Deus, né? O governo federal não sou eu. Sim, a lei. Tem que falar com os deputados que vocês elegeram. Gente, por favor, o Eu acho que está destoando o negócio, hein? O debate vai ser depois. Essa é a proposta. Olha só, o empregador apresentou a sua proposta, os trabalhadores estão apresentando aqui a sua, e o debate vai decorrer e vai chegar a um... Tá bom? Cada um vai ter oportunidade de falar, tá bom? Todos vão ter oportunidade. Então, concluindo, não existe prejuízo para a empresa. O trabalhador vai ganhar realmente o que ele... Tudo bem. Não existe prejuízo para ninguém, né? Então, o trabalhador vai ganhar... Olha só, não adianta. Vocês têm que discutir isso, no dissídio. Não adianta vir aqui para falar desse jeito que não tem como. Então, o trabalhador vai ter o seu direito garantido, que nunca teve, a omissão é de ambas as partes, entendeu? O empregador sempre omitiu isso do trabalhador, então eu acho que é a hora de mudar. Está aqui o Ministério Público, nós estamos sentados há 3 anos e não conversamos isso de uma hora para outra, não. Isso é estudo de 3 anos, que foi participado para todo mundo, entendeu? Todo mundo sabia disso. Agora, tem que ler as convenções coletivas, tem que participar do sindicato, participar do seu sindicato, chegar lá e nas assembleias e votarem, e verem o que é bom para um ou para outro. Tá bom? Muito obrigado. Alô? Gente. Por favor, gente. Por favor. Alô, por favor, gente, por favor, vamos fazer silêncio, tá? Pedir um pouco, quer dizer, foi apresentada uma proposta e todo mundo vai ter oportunidade mais à frente de falar, tá bom? Vou passar aqui a palavra aqui agora a Rosângela, tá? Rosângela Terra, que é assistente social da Previdência Social, e que vai dar o panorama no que diz respeito, tá, aos benefícios previdenciários em todas nas situações, tá, que os profissionais do setor podem estar enquadrados e as diferenças de um e outro. Só, por favor, então, depois a palavra vai para o Ministério do Trabalho e Emprego e, por último, eu vou falar, tá? O Perecer está abrindo aqui a... Tá? Então, é assim. Então, eu gostaria... Depois, nós vamos abrir as dúvidas e perguntas, tá bom? Por favor. Rosângela. Não está com som aqui. Pode? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, a mesa em nome do INSS. Eu sou Rosângela Terra, sou assistente social. Hoje estou coordenando o Programa de Educação Previdenciária, onde tem o objetivo de socializar as informações sobre previdência social. Né? A gente hoje vai estar aqui falando um pouquinho para vocês do que a Previdência oferece, né? Como é a forma de ingressar, como é o sistema da Previdência. Queria também deixar aqui, né, falar, antes de eu ir para ali para fazer a exposição, a gente colocar, né, como é a estrutura hoje de INSS. Né? O INSS hoje no Rio de Janeiro ele funciona com 7 gerências executivas,
Eu hoje estou aqui representando a gerência executiva do Centro do Rio, que funciona aqui na Pedro Lessa 36. E a gente tem também uma outra questão que a gente gosta de esclarecer, é com relação à nossa nomenclatura, né? Nós não somos mais INPS, né? Desde 90, o INPS ele cuidava de benefício e saúde. Hoje nós somos, a partir de 90 para cá, né, o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, onde dá conta de cuidar de benefícios. Né? Quais são os benefícios, como eles se apresentam e o que é a perspectiva, né, da gente estar recebendo um benefício. Então, aí eu vou pedir licença para que eu possa fazer a exposição dali. Gente, olha só, a INSS, né, a Previdência Social, a gente sabe assim, que tem algumas polêmicas, né, até esclarecendo aí para eu não ser crucificada, né, com relação ao valor, né, que ele disse aqui que daria R$3.000. Mas vocês vão entender, né, eu penso que no final vocês vão entender o que ele quis dizer com estar recebendo os R$3.000, né? Na verdade, esse programa ele tem esse objetivo. A gente faz essa palestra em qualquer lugar. Quem de levar depois essa palestra, a gente hoje trouxe aqui de acordo, né, como foi pedido. A gente faz ela da forma que é solicitada e a gente vai dar aqui um panorama do que é o INSS. A gente também sabe que, apesar da Previdência Social ela fazer parte da vida da pessoa, né, ao longo da vida dela, algumas pessoas só se preocupam com o INSS, com a Previdência, na hora da aposentadoria. Então, nessa hora, às vezes, não dá mais para você resgatar, né, a questão de valores, a questão de benefícios, porque não é só a aposentadoria que o INSS oferece. Né? A gente pode fazer parte da Previdência a partir dos 16 anos de idade, né, que aí a gente vai ter o quê? Como contribuir. A gente... o cidadão ou a cidadã, a partir de 16, com exceção do menor aprendiz, que é a partir de 14. Mas, no normal, a partir de 16 anos, você pode estar contribuindo para a Previdência. E aí, o que é você estar dentro da Previdência? Você tem que estar filiado, né? É o ato de você se inscrever e você aí tem o quê? Direitos, mas você também tem deveres, a partir do momento que você se filia ao INSS. E nós temos lá as categorias de segurado. Nós temos o segurado obrigatório e o segurado facultativo. O segurado obrigatório é todo aquele que exerce uma atividade remunerada. Eu exerço uma atividade remunerada, não importa onde seja. Eu sou uma manicure, eu sou um cabeleireiro, eu vendo doce na porta da minha casa. Tive uma atividade remunerada, eu deveria estar contribuindo para a Previdência Social. E tem aquela forma também, que é o facultativo, que é aquele que não tem uma atividade remunerada, mas que a Previdência faculta a ele também o direito de estar contribuindo. A partir da inscrição, né, nós temos alguns tipos de segurado. E aí que é a grande questão que vai se apresentar aqui hoje. Né? Porque nós podemos, ao longo da nossa vida, permear nos diversos tipos de segurado. Nós temos lá o segurado empregado. Esse aí é bem fácil de reconhecer, né? Basta você ter uma carteira profissional assinada que já lhe garante um benefício. Antigamente, quando a pessoa tinha carteira assinada, ela tinha que provar para o INSS, através da carteira, né, que ela estava naquela empresa. E aí, às vezes, se ela perdia a carteira, a empresa acabava, era uma questão assim, muito complicada. De 94 para cá, como a gente tem um sistema informatizado, tudo que tiver no sistema, enquanto vínculo empregatício, a gente vai considerar para que aquele empregado tenha os direitos. Até mesmo se as empresas, né, não cumprirem com suas obrigações. Está lá no sistema, tudo que está no sistema vai ser considerado como válido para que ele tenha esse benefício. Temos ali o trabalhador avulso, que ele é ligado a um sindicato, a um órgão gestor de mão de obra. Esse trabalhador avulso, o nome dele é avulso, mas é por quê? Como é um sindicato, é um trabalhador que ele não tem uma carteira assinada, mas ele está ligado ao sindicato,
e ao ógmo, e ele tem trabalho quando aparece alguma situação. É mais ligado à zona portuária. No porto, tem um navio, que tem algumas situações de serviço. Eles vão ser convocados para estar atuando nessa área. Os outros tipos de empregado. Empregado doméstico, né, aquele que está diretamente ligado a uma residência, não importa qual é a categoria profissional dele, ele tem que estar ligado a uma residência ou uma família. O contribuinte individual, que é aquele que trabalha por conta própria, o segurado especial e o facultativo. A dona de casa também tem uma categoria nova, que é a dona de casa de baixa renda, que também pode contribuir para a Previdência. E como é que você pode fazer a sua inscrição hoje junto à Previdência? No site, né, do INSS, www.previdencia.gov.br, ou através do 135. Você pode fazer a sua inscrição. Né? Aí você tem que estar lá, a inscrição pode ser declaratória. E hoje a gente também já tem a situação do seguinte: você é um empregado de empresa, quando você deixa aquela empresa e quer trabalhar por conta própria, você não precisa fazer uma nova inscrição. Basta que você dê continuidade com o número do seu PIS, ou PASEP, ou até um NIT que você já tinha, que é o número de identificação do trabalhador. Né? E aí a gente vai assim, passar rapidamente, dizendo como cada um vai formalizar essa inscrição. O empregado é através da carteira profissional. Né? O contribuinte individual é através do 135 ou do site, assim também como o facultativo. E ali, a partir de 1º de abril de 2003, os contribuintes individuais, aquela pessoa que exerce uma atividade por conta própria e ela presta serviço para a empresa é que tem que fazer o cadastro dela no INSS se ela não tiver. E a empresa também é que vai estar recolhendo dela e repassando essas contribuições para o INSS. Né? E aqui tem o empreendedor individual, né, que é uma nova nomenclatura aí, que está todo mundo assim, muito interessado. Né? O que é o empreendedor individual? É a pessoa que é ele tem lá um pequeno negócio, ou ele faz alguma atividade, e ele gostaria de ter um CNPJ, então o governo criou esse empreendedor individual, que é um incentivo, né, dele se formalizar como tendo um CNPJ com custos bem baixos, né, e ele vai estar ali contribuindo para a Previdência. A inscrição dele não é feita no INSS, é feita no portal do empreendedor ou através do SEBRAE. Quando ele faz essa inscrição, ele já recebe lá todas as características, né, tudo de que ele vai ter os tributos ao qual ele vai estar sendo taxado ali. E, inclusive, também ele recebe a orientação, como já foi dito aqui, do SEBRAE, de como ele pode estar organizando isso. Né? Ele vai ter lá um ano de contador gratuito e o primeiro imposto de renda também vai ser gratuito, para que ele possa estar organizando aquela pequena empresa dele. No ato da inscrição, ele vai ter também, pode ser o mesmo número de inscrição, né, do PIS, ou que ele já tinha, vai estar aparecendo lá, não aparece naquela guia das MEI, mas o INSS, se você estiver contribuindo corretamente, essas contribuições vão chegar até o sistema do INSS. Aqui a gente está, o segurado que exercer mais de uma atividade, né? Eu sou empreendedor individual e tenho uma carteira. Vai ter as contribuições, você tem que fazer para as duas situações. Né? E aqui a gente vai falar como é que se chega ao salário de contribuição, que aí é o que a gente estava aqui, né, falando ali anteriormente, os colegas falaram. Eu não tenho tanta intimidade com aquelas situações que eles colocaram ali, mas a gente tem a intimidade com o que é verdadeiramente computado na hora que o segurado chega no INSS. Né? Então, o que é o salário de contribuição? É a soma de todos os ganhos do trabalhador durante o período de um mês. Então, é a soma de todos os ganhos. Né? A gente não pode ganhar X e contribuir sobre Y, porque aquilo, no final, vai dar um prejuízo. E aí, aqui, ó, o segurado
obrigatório, que é o empregado, o contribuinte individual. O que é levado em consideração para o salário de contribuição, né? O que você vai contribuir para o INSS? É o valor da remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria e para o empregado doméstico e a remuneração registrada na carteira, observando os limites mínimo e máximo. Então, ninguém pode contribuir para a Previdência com menos do que o salário, que hoje é R$ 788, e nem mais do que o teto, que é R$ 4.663,75. Então, mesmo que você ganhe ali os 6 mil, como foi falado aqui, a sua contribuição ela vai ser sobre R$ 4.663,75. Tá? O segurado facultativo é a mesma coisa, ele também pode escolher. Aí, no caso do facultativo, a diferença é que ele vai escolher sobre qual valor ele vai contribuir. E a dona de casa de baixa renda só pode contribuir sobre o salário mínimo. E aí aqui a gente apresenta, né, o salário mínimo e o teto da Previdência, que a partir de janeiro agora, né, de 2016, vai ser um novo valor. E aí, as contribuições, né, todo filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social, na qualidade de segurado obrigatório, facultativo. E aí, como é feita as contribuições? Aqui são as alíquotas, né, de contribuição do empregado doméstico, trabalhador avulso. Quem ganha até R$ 1.399,12 vai descontar, né, só 8%. Quem ganha de R$ 1.399,13 a R$ 2.331,88, 9%. E quem ganha de R$ 2.331,89 até o teto, que é R$ 4.663,75, é 11%. Então, quando você é empregado, o maior valor, né, a maior alíquota que você vai ter de desconto é 11% lá no seu contra-cheque, né? E aí, aqui, ó, a partir de 2003, né? Quase que eu dou um prejuízo aqui para alguém, pisando num celular aqui. A partir de abril de 2003, a gente tinha lá uma escala de transitória, que era assim, a pessoa começava a contribuir para o INSS sobre um salário mínimo, tinha que ficar um tempo no mínimo, depois passava para 2, e aí, em abril de 2003, isso acabou. Né, a tabela foi extinta e hoje você que determina sobre qual o valor que você vai contribuir para a Previdência, desde que não seja menos que o mínimo nem mais que o máximo. Claro que você pode até contribuir mais que o teto, se você for um contribuinte individual, mas aquilo não vai ter interferência lá no seu valor de cálculo. Tá? Quem trabalha como contribuinte individual que presta serviço para a empresa não pode contribuir que tem lá o desconto de 11%, quando a empresa, né? Eu vou lá prestar o serviço para uma empresa. Aí eu cobrei lá R$ 1.000, ela vai tirar os 11% dos 1.000, vai me dar o restante, os 11%, ela é que tem a obrigação de repassar para o INSS. E se naquele mês, além de trabalhar para uma empresa, eu trabalhei por conta própria para alguém, eu tenho que contribuir para a Previdência com a minha alíquota de contribuinte individual, né, sem ser prestador de serviço, que é de 20%. E aqui, né, são as alíquotas do empreendedor individual. A alíquota do empreendedor individual é 5% do salário mínimo, com mais R$ 1 se for ICMS ou mais 5 se for ISS. E aí ele faz uma observação, gente, muito importante. Né? A gente tem recebido muitas pessoas que estão se encaminhando para esse microempreendedor individual, porque ele é uma forma de você ter um CNPJ com um custo, né, mais em conta, só que você tem que ter um alerta. Qual é esse alerta? Na hora que você é um microempreendedor individual, pura e simplesmente, você está mudando o seu plano de previdência. Você está passando para o plano de previdência, o plano simplificado. O plano simplificado, você tem os mesmos benefícios do outro, com exceção na hora da aposentadoria. Na hora da aposentadoria, você só pode aposentar por idade. Então, o que isso significa? Eu sou uma pessoa que já trabalha há muito tempo, já estou quase perto de aposentar, mas agora surgiu uma oportunidade de eu ser um microempreendedor individual, né, do seu empreendedor individual, de eu ter um CNPJ. Eu posso fazer isso? Pode, sem qualquer problema, desde que você se mantenha,
né, no seu plano tradicional. E, para isso, como é que você tem que fazer? Você tem que estar contribuindo com os 20% total do que você quer oferir. Aí, dando um exemplo, eu quero ser só microempreendedor, só posso pagar sobre o mínimo, eu já deixei de contribuir muito tempo mesmo, eu só vou aposentar por idade, então eu vou ficar só nesse plano. Mas se eu não quero isso, né, e é o caso assim que eu acho, pelo que eu ouvi aqui, é a situação aqui, que vocês ganham mais do que o mínimo, muitos podem estar perto de aposentar, o interessante é que você faça o quê? As complementações. No caso, você tem que fazer uma guia no INSS, você paga lá aquela sua guia lá do microempreendedor, que vem lá do Ministério da Fazenda, né, a guia das MEI, que agora já tem até um carnezinho que estão enviando. E aí você vai no INSS, você vai pagar uma guia complementar de 15% do salário mínimo, né? Eu fiz uma colinha aqui, que vai dar R$ 118,20. Os 15% o quê? Para você, pelo menos, não mudar o seu plano de previdência, continuar no plano tradicional. E se você quer ganhar mais do que o salário mínimo, aí você vai fazer uma outra guia no código 1007, que é o código do contribuinte individual, com o valor que você quer oferir. Aí eu também fiz uma colinha aqui. Por exemplo, se eu ganho lá R$2.000, sou um empreendedor individual, eu vou pagar lá a minha guia das MEI no valor de R$ 40,40, ou de R$ 44,40, né, de acordo ali com a minha atividade. Tudo bem, sanei a minha dívida lá, com o meu tributo lá, né, com a minha microempresa, minha empresa individual. Aí eu vou no INSS e vou fazer uma guia com 15% do salário mínimo, que é os R$ 118,20. E aí, como eu quero contribuir sobre 2.000, eu vou pegar o quê? Os 2.000 diminuir do salário mínimo, que é o que eu já contribuí com essas duas guias, vai restar ainda 1.212. Aí eu vou fazer uma guia no código 1007 com 20% desses 1.212. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que essa montoeira de guia, né? O que acontece? Quando o empreendedor individual foi criado, o governo fez um incentivo achando assim que só aquelas pessoas, né, que ganhavam salário mínimo, que tinham um pequeno negócio na porta de casa, estaria assim querendo ingressar nessa atividade. Mas depois aí viu que a coisa se expandiu. Então, aí, hoje tem essas 3 guias, mas tem uma proposta, né, de que se faça um único documento, como algumas situações a gente já vê aí, o Simples, né, é um único documento em que tenha tudo, provavelmente daqui a pouco vai chegar também para o empreendedor individual. E daí a gente viu aqui, né, fazendo que foi o que a gente foi pedido aqui, para a gente fazer uma analogia entre você ser o empregado, né, e ser o empreendedor individual. O custo, né, lá do seu desconto como empregado é menor do que se você for pagar dentro do que você recebe, né? É menor do que se você ficar sendo o empreendedor individual. Esse empreendedor individual é mais assim, se você realmente precisa emitir nota, se você realmente tem uma situação que se caracteriza, aí você vai para essa situação. E eu, assim, né, enquanto assistente social, eu sempre faço assim, uma observação. O ideal é que nós, enquanto cidadãos, a gente contribua verdadeiramente naquilo que a gente ganha, ou verdadeiramente naquilo que a gente faz. Por quê? Porque isso vai interferir na nossa vida futura, né, como já até foi dito aqui. E aí, aqui, ó, o plano simplificado, né, que é esse que eu disse agora. Plano simplificado, você também, como contribuinte individual, eu acho que não, não é? Por favor, olha só, as perguntas a senhora, por favor, vai fazer depois, senão, tá bom? Tá. Sim, claro, ó, todos vão ter direito a pergunta. O plano simplificado foi também, né, um plano que o governo criou para você ter uma alíquota de 11%, só que você só pode pagar sobre o salário mínimo e também só vai aposentar por idade. Esse plano simplificado, gente, é mais assim, aquelas pessoas que deixaram de trabalhar há muito tempo, né? Eu dou um exemplo que fica bem claro. Tinha uma época aí que nós, mulheres, quando casava, né, e que
trabalhava pra caramba, aí tinha filho, deixava de trabalhar. Não, vou trabalhar agora não, o neném nasceu, né? Deixa ele crescer um pouquinho, aí eu volto. Só que tinha 2, 3, 4 filhos, não voltava a trabalhar, né? Isso era antes, gente. Isso aí até me contaram. Não sei muito bem disso, não, mas estou informando aqui para vocês. E aí, o que acontecia? Hoje, essa mulher está completando lá, né, 60 anos, tem lá 13 anos que trabalhou, e aí fica com uma perspectiva de pensar assim, poxa, eu poderia estar me aposentando. Aí tem esse plano aqui. Ela só pode contribuir mesmo no mínimo. Está faltando 2 anos para ela aposentar, né? Paga esses 2 anos no 11%, vai aposentar, né? Porque ela já tem os 60, daqui a 2 anos ela vai poder aposentar ganhando o salário mínimo. Então, cada realidade dentro do INSS é uma realidade. A pessoa tem que analisar qual é a sua situação para poder aí entrar no plano correto, porque senão depois vai se sentir prejudicado no momento que não vai ter mais como restaurar essa situação. Quem paga no plano simplificado, né, quem é contribuinte individual que presta serviço para a empresa não pode estar no plano simplificado e tem que ter uma noção também. Quem paga nesse plano, tanto do empreendedor, tá, como do plano simplificado, de 11%, não pode pegar CTC, não tem como pegar CTC. O que é a CTC? É a certidão de tempo de contribuição. Por exemplo, eu fiz um concurso, passei. Eu posso levar o meu tempo do INSS lá para aquele órgão lá, tá? Mas se eu estou pagando no plano simplificado, o período que eu paguei no plano simplificado, eu não posso pegar a certidão de tempo de contribuição, a não ser que eu pague essa diferença, tá? Da alíquota que faltava. No caso do empreendedor, você vai ter que pagar a diferença, vamos supor que você pagou 2 anos como empreendedor. Você tem que pagar os 2 anos, esses 15% que estava faltando, para, então, ter direito lá à aposentadoria, pegar a certidão. E também não vai poder aposentar por tempo de contribuição. E aqui a gente faz um paralelo, né, com relação quanto é o seu custo diário quando você paga no plano tradicional e quanto é o custo diário quando você paga no plano simplificado. Tá? No plano tradicional sai a R$ 5,25 por dia e no outro R$ 2,89. Só que os benefícios, né, são os mesmos, mas com valores diferentes, tá? E aqui, se você vai falar, e aí, se eu paguei no plano simplificado, eu posso voltar para o plano tradicional? Pode, desde que você pague a complementação, né, no caso de 11%, você vai ter que pagar lá, fazer o recolhimento de 9% daquele período todo que você pagou no plano simplificado, tá? A inscrição, já te falei, né, do segurado também. A gente tem aqui, ó, todas essas informações que eu estou passando aqui, tem lá no site, né, e também você pode ter essas informações pelo 135. E uma coisa assim, muito importante, gente, hoje a gente tem uma oportunidade, né, de visualizar o nosso CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde tem todos os seus vínculos, todas as suas remunerações dentro do sistema. De 76 para cá, tudo que você trabalhou é obrigado a estar nesse cadastro. Se não tiver, algo errado aconteceu no meio do caminho. Ou a empresa não repassou, ou a empresa não contribuiu. Então, o interessante é que você faça uma fiscalização do seu CNIS. Como é que você pode fazer isso? Você pode agendar no 135 ou no site você vai pegar, no primeiro atendimento, você tem que pegar no INSS uma senha, onde com aquela senha você consulta na sua casa, no seu escritório, numa lan house, onde você quiser, você consulta o seu cadastro. E aqueles que têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa, pode pegar diretamente nesses bancos sem qualquer custo, porque isso já é um acerto, né, feito entre o Ministério da Previdência e os bancos. As informações do CNIS eu já falei aqui, né? Esse CNIS, o governo hoje quer o quê? Que a gente a possibilidade de a gente ter um único número de identificação do trabalhador. Então, a pessoa fala assim, eu tenho um NIT, mas é PIS, é PASEP. O número de identificação é qualquer número que vai te identificar como trabalhador, que pode ser o NIT, que é o do INSS, pode ser o PIS, pode ser o PASEP. Esse é o número que a gente vai estar te reconhecendo. Aí, as informações, né, para obter o extrato do CNIS, eu já falei como é que faz. Aqui é visualizando, né, um cadastro do CNIS, como obter,
no 135 ou no site, você pode ter também as informações de benefícios. Aí, voltando aqui, né, a gente fazendo aqui uma coligação com relação, aqui até a senhora falou, com relação ao valor. Quando você se inscreve, você está dentro do sistema da Previdência, você vai ter direito a todos os benefícios que a Previdência oferece. Quais são esses benefícios? Auxílio-doença, tanto previdenciário como acidentário, as aposentadorias, que é por idade, tempo de contribuição especial, e agora tem uma nova aposentadoria, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Que não é o BPC, não, esse que é o amparo do governo, não. É a aposentadoria da pessoa com deficiência, é a pessoa que sempre trabalhou, mas ela tinha uma deficiência. Então, ela pode ser avaliada, que também conta um tempo menor, e ela vai poder aposentar. E a grande questão dessa aposentadoria é que não entra, se ela for enquadrada, não entra o fator previdenciário. Tá? E com relação aos valores, quando a senhora ali falou, não é os 3 mil. Como é que é feito o cálculo para um benefício? Tudo que a pessoa ganhou de julho de 94 para cá, tá? Por isso que eu disse assim, que você tem que saber se o seu CNI está atualizado. Porque o INSS ele não é responsável por colocar aquelas informações de valores no sistema. Os valores eles vêm o quê? Através da GFIP, que as empresas fornecem, né, através da Caixa Econômica, aí vai para o sistema, ou através das contribuições que vocês fazem individualmente. Né? No MEI, a mesma coisa. Entra no sistema. Quando é na hora de um benefício, o que o INSS vai ver? O sistema vai pegar tudo que você ganhou de julho de 94 para cá, vai pegar 80% dos maiores salários que tiver lá no sistema. Aí, um exemplo, eu tenho lá 200 salários no período onde eu quero fazer o benefício. Vai pegar os 160 maiores, vai fazer uma média aritmética simples, e o que der na média, vai jogar lá o percentual de cada benefício. Cada benefício tem lá o percentual. Né? No caso que a gente mais fala aqui, é o auxílio-doença. Hoje, o auxílio-doença tem duas fórmulas de cálculo. Né? Tem a fórmula de cálculo dessa forma, mais 91, que vai dar 91% do que deu nessa média, ou vai fazer a média dos últimos 12 meses, e aí vai dar para o segurado o valor menor. Tá? Dentro dessa nova medida provisória que teve aí agora, a 664, e a Lei 13.135, que é da agora de junho, de 18 de junho. E no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. As pessoas hoje entendem que com essa mudança, agora só tem essa forma, né, 85 pontos ou 95 pontos. Não. Você pode optar por uma fórmula ou pela outra. Você vai ver o que é mais vantajoso. Quem utilizar a fórmula 85 ou 95 pontos, né, não vai ter o fator previdenciário. O que é isso? Não vai ter aquele redutor da expectativa de sobrevida. Agora, se você quer optar pela antiga forma, né, que a mulher está lá com 50 anos, tem 30 anos de contribuição e quer porque quer aposentar. Pode? Pode. Só que vai ter o fator previdenciário, né, nesse cálculo, que aí, nesse exemplo que eu dei, tem uma redução de mais ou menos 30% do valor da média. Tá? E com relação àquela questão, né, dos 3 mil, quando eu entendi, né, quando o colega disse que a pessoa vai ganhar os 3 mil, não é que ela vai ganhar os 3 mil, ela vai ganhar em torno do que ela está contribuindo. Porque se ela ganha 3 mil, ela está contribuindo sobre 900, na hora do cálculo vai entrar os 900 e não os 3 mil. Então, eu entendo que mais ou menos era isso que ele estava querendo aqui passar. Né? Bem, gente, eu acho que meu tempo está, né, esgotando. Eu penso assim que, só um minutinho, dentro da proposta que me foi solicitada, a gente passou todas as informações possíveis. Né? Eu sei até que a gente vai ter aí um momento de debate, um momento de perguntas, e aí a gente vai aprofundar mais né, na hora. E uma coisa importante que eu esqueci de dizer. A gente não deve deixar de contribuir para a Previdência, porque, como é um sistema de previdência, né, apesar de ser um sistema de previdência social, nós temos que ter qualidade de segurado. Quer dizer, na hora que a gente deixa de pagar,
a Previdência um determinado tempo, a gente deixa de fazer parte, e, às vezes, na hora que você quer, né, requerer um benefício, você está sem qualidade de segurado. A gente sabe até que tem um período que ainda você está sem contribuir, tem qualidade, mas é bom que você esteja sempre contribuindo. Por esse motivo e pelo motivo do valor do benefício. E também a Previdência ela oferece alguns benefícios para os nossos dependentes, né? Dentro do INSS tem lá as classes de dependentes, os benefícios, né? No caso de um falecimento, no caso de uma prisão, aí os nossos dependentes vão ter alguns benefícios em função de nós sermos um segurado da Previdência. Eu acho que era isso, gostaria de agradecer, a gente vai estar ali à disposição.